entenda como desvendar o cérebro, né? Que eu acho que é uma proposta bem bacana e a gente vai aprender, né, professor, como o cérebro aprende, né? Então, isso é uma coisa que todos os professores precisariam saber, né, professor? Pelo menos para ter um nível maior aí de cognição e aprendizagem, né? Até na sua prática pedagógica. Então, pessoal, estão convidados a participar do evento. Exatamente, porque quando nós falamos sobre essa questão de professor e o uso da prática pedagógica, isso, cara, não tem como aprender sem cérebro. Então, quando ele entende os processos neurais envolvidos na aprendizagem, na memória, ele vai pensar assim, poxa, eu acho que... Cara, olha só, eu fico pensando, se professor, antes de começar as aulas, se tivesse um treinamento para os professores, né? Vamos lá, uma semana de treinamento ensinando como o cérebro aprende e algumas técnicas que eles podem usar para aprender. Então, você pode ensinar para eles como fazer, como aplicar determinada técnica. Então, o professor chega em sala de aula, ó, pessoal, essa semana nós não vamos dar matéria, mas nós vamos fazer o seguinte, vocês procurem, por exemplo, como é que vocês estudam? Aí cada aluno vai falar, eu leio, eu marco o texto. Aí o professor ensina, olha, não é assim, sabia que essas técnicas que vocês usam são técnicas que têm pouco resultado? A neurociência diz isso, que o cérebro não gosta muito desse jeito que vocês fazem. Sabe como o cérebro gosta de aprender? Ele aprende melhor assim, 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 sabe? Então o professor, digamos, antes ele começar ali no conteúdo e tal, ele pode ensinar o aluno as técnicas ou alguns métodos que eles podem usar para poder se desenvolver dentro do aspecto escolar. Entende? E isso, William, desde que a criança começa a entender linguagem, é possível que aprenda. Claro que você vai falar. Uma criança que chegou na escolinha com... vamos começar agora com 6 aninhos, né? Agora ela vem lá com 4, e aí com 6 aninhos ela vai começar a ser alfabetizada mesmo ali e tal. Cara, se você começar a falar, ela começa a entender. E se você fizer um bom trabalho, entende? A resposta é muito rápida, porque você já começa fazendo aquilo que ajuda e potencializa o aluno na hora de aprender. Então, na hora que o professor pedir, agora vamos falar, prova semana que vem. Pessoal, lembra das técnicas de estudo? Vocês vão estudar só na escola? Ou vão estudar em casa? Não, professor, a gente tem que estudar em casa. Quantas horas? Lembra? Aí vai, sabe? Aí você vai conversando com os alunos e na base dessa maneira mais suave, ele, quando chegar no adolescente, ele já sabe como estudar, ele já tem um entendimento de como o cérebro dele aprende. O rendimento dele tende a ser, comparado com os dias de hoje, astronômico. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitos alunos, de vez em quando eu falo aqui, chegam na faculdade e eles não sabem estudar, porque não foram ensinados a estudar. Então, o professor, ainda a escola, né, através da direção, poderia, por exemplo, pensar nesse aspecto. Então, isso é neurociências. Vamos dizer, olha, o método é esse, tem esse tipo de técnica para estudar, esse. Agora vamos ver como é que vocês se encaixam, vocês têm que treinar, e aí toda hora ir falando sobre isso, de forma a potencializar o resultado do aluno e melhorar dramaticamente o grau, o coeficiente de satisfação do professor, porque, como eu disse, você vê o seu aluno despontando lá na frente, indo super bem, pô, quem não quer ver isso? Né? Fica motivado, né? Né? Eu estava lembrando aqui isso aqui. Eu também na faculdade, quando eu entrei, eu não sabia estudar. O que eu pensava de estudo? Tinha que tirar um momento para estudar para a prova. Ou seja, estudava para passar na prova, não para realmente aprender o conteúdo em si, né? Não entendia essa importância de ter essa constância diariamente, de que seja exercitar ali o que você estudou naquele dia, fazer uma revisão simples, adotar um método de estudo para mim e uma frequência também. Então, tudo isso eu entrei na faculdade assim, saí da faculdade da mesma forma. Eu não sabia como estudar, fui aprender agora com o professor depois de tantas lives, que a gente começa a adotar isso na nossa vida, né? E até é interessante que não é só para o estudo, a gente utiliza isso para o trabalho, para as outras funções também. Então, todo esse processo, né, professor, demora tempo, né? E para quem não tem a informação que nem eu tenho privilegiado aqui com o professor, também deve ser muito difícil entender sobre isso, porque o professor não passa, o aluno não sabe, continua assim. Às vezes faz por necessidade, né, professor? Que, né, o professor comentou, acho que foi naquela live onde a gente contou sobre a tua história, que tu tinha que fazer aquele estudo no determinado momento, então se obrigou a fazer aquilo, porque tinha um objetivo final, mas são poucas pessoas, né? A gente tem que ser realista aqui, né, professor? Quantas pessoas aqui em sala, que a gente pode estar conversando com milhares, quantas aqui sabem como estudar? Qual é a melhor forma para ele estudar? Então, tudo isso, né? A gente está dentro de uma bolha, vamos dizer assim, né, professor? Que a gente precisa sair, né?
Exatamente. Aí você começa a considerar, William, todos nós inseridos nessa bolha, né? Uhum. A queixas como, por exemplo, falta de foco, falta de concentração, né? Não ter estratégia para estudar, aquela ansiedade pré-prova, né? Uhum. Medos, né? As pessoas ficam viciadas nas redes sociais. Só que, como lidar com isso? Você pode começar com isso com o aluno desde pequeno, porque quando Uhum. ele começa a entender que aquilo não funciona, que aquilo não ajuda desde criança, quando ele chegar na fase de adolescente, ele não vai ficar toda hora querendo pegar o celular no ambiente de sala para ver ali uma notificação que aconteceu, entende? Porque ele sabe que aquilo prejudica, né? Mas como ninguém ensina, porque quem que ensinaria isso? Neurociências, porque a neurociência diz o seguinte: toda vez que eu desviar meu foco, né, eu deixo de aprender, eu vou ter dificuldade para aprender, eu vou ter dificuldade de ter concentração. Mas isso tem que começar desde cedo, né? E aí, quando ele chegar lá na fase adolescente, ele já sabe. Aí tu imagina, o cara chega na fase, ele aprendeu quando criança, chega na fase adolescente, ele sabe se comportar em relação a todos esses distratores que a gente está falando, que Uhum. levam a mudança, né? O cara não tem foco, não tem concentração, que é uma queixa absurda, a gente escuta isso o tempo inteiro. Imagina você saber lidar com isso na adolescência e quando chegar na fase adulta, então você está arrebentando. Mas o problema é que precisamos entender mais e onde é que estão as respostas para isso. Muitas dessas respostas estão exatamente na ciência, onde muitas vezes a gente deixa de usar a ciência dentro do contexto escolar, mas exatamente onde nós precisaríamos aplicar. E a neurociências é o estudo do sistema nervoso, né, que pode ser voltado para a educação, por isso que existe o termo neuroeducação, que Uhum. ajuda, vai nos ajudar, professor, alunos e todos aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, né, pais, a se desenvolver melhor dentro desse aspecto cognitivo relacionado à aprendizagem e memória. Entendi, professor. E como que a gente pode hoje, né, pegando os dias de hoje, né, a um professor que está lá no nível superior, por exemplo, como que ele pode introduzir as práticas pedagógicas para os alunos? O professor teria ali ou ele tem que buscar informação primeiro para depois aplicar? Como é que a gente poderia botar isso em prática aqui para eles hoje, nessa questão Então, da quando a gente fala em práticas, William, se Uhum. você falar de professor que já é da área pedagógica mesmo, né, ele já tem todo um treinamento para isso. Às vezes, ele até tem uma base da neurociências, uma base muito pequena. Por que eu digo que é uma base pequena? Porque, normalmente, no ambiente universitário, você tem uma carga horária, né? Então, você tem uma Sim. carga horária ali. Ali, o professor ele tem que aplicar um determinado conteúdo, ele tem que fazer as avaliações, ele tem que fazer cada avaliação, depois fazer ainda dentro daquele número, digamos que ele tem 40 horas de aula, ele vai ter que fazer ali o conteúdo, ainda dar as provas, entende? Então, não é só 40 horas de aula. Então, muitas Uhum. vezes, ainda assim, como o aluno, ele está ali, esse aluno da pedagogia, ele está envolvido com outras disciplinas, como você falou que tinha 8 disciplinas, lembra? Sim. Ao mesmo tempo, ele não consegue aproveitar o quanto que deveria de uma disciplina como essa, que tem um efeito dramático lá na vida dele profissional. Então, muitas vezes, ele tem o acesso à disciplina, mas ele não consegue absorver tudo que deveria.